inclusive, falar com o maior respeito à idade, ao que ganhou, à história que tem no Flamengo, que é incrível. Repito pela milésima vez, o que o Jesus é melhor é falando, né? A carreira dele, a principal... Mas no Flamengo ele fez história. Deixa eu falar agora. O time que mais jogou bola. O principal capítulo na história dele é no Flamengo com 65 anos de idade. Essa bronca toda que ele tem... Ele me falou ontem que negou a Premier League. O que ele falou faz sentido. Faz. Ele é treinador para ganhar títulos. Então joga no Google títulos de Jorge Jesus. Conversa de botequim, gosta de jogar pra galera. O Everton é grande. Não é grande, mas o Everton é um bom time lá. Entre os 10. O problema dele é o seguinte, que sabe de bola, tudo bem, mas outros também sabem de bola. Ele não é o português mais famoso, ele não é o português que mais teve chances fora do seu país, ele não é o português que mais ganhou grana no futebol, não é. E ele o tempo todo, sabe? Repito, aos flamenguistas que ficam magoadinhos. O que ele fez no Flamengo foi extraordinário. Muito fora da curva no Brasil. Ele deu tapa na cara dos outros aqui no Brasil. Tanto dos times, dos clubes, de tudo. Ele sobrou. Agora, ele sobrou em um ano. Ele tem 31 anos de carreira, ele falou ontem. 31. Ele nunca treinou outro time europeu fora de Portugal, sem ser o time de Portugal. Começou no time pequeno de Portugal. Bem, nunca sou de Portugal. Mas o Benfica é maior que o Sport, né? Então, quer dizer... Ele fala demais, assim, demais. E ele leva... Só que é o seguinte, ele é inteligente. Ele é zero burro. Ele fala demais porque ele sabe mexer com o mercado. Estamos aqui há quantos dias falando dele? Desde a porra do Ele tá aqui há 10 dias, soltou o pino da granada. Desde o carnaval. E vale ressaltar que a entrevista pro Bem Amigos foi 2 dias antes da bomba explodir. Ele vai num dia gravar, no outro dia é o jantar com o Renato. E no dia seguinte o Renato escreve a Bíblia do papo com ele. É uma novela. Quem tá ao vivo na Gávea é o nosso Thiagão também. O Thiagão, aliás, o Thiago do Vasco, o Thiagão, vai ganhar o prêmio de jogador que mais trouxe brindes pra gente. Foi open bar aqui. Jogou pressão pro próximo. Aumenta a responsabilidade do próximo. Só para contextualizar, o Thiagão já está pronto aqui. A gente tem convidado frequentemente jogadores de todos os clubes do Rio. Os que aceitam, que a assessoria aceita, a gente traz com todo prazer e carinho. E alguns, infelizmente... Falar nisso, Chay me ligou. Ligar é mole, eu quero ver ele nessa cadeira aqui. Boa. Chay, tô de olho, tá? Fui clear, tá aqui, ó. Thiagão, notícias do Mengão. Boa tarde. Boa tarde, GV. Boa tarde, Fui Clear. Carlos Alberto, tudo bem com você, gente? Então, o Flamengo treinou hoje de manhã lá no Ninho do Urubu. Treino fechado para a imprensa hoje. Paulo Souza definindo o time que vai enfrentar amanhã o Altos do Piauí pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo venceu lá por 2-1, pode até empatar amanhã em Volta Redonda para avançar às oitavas de final. Agora, o Paulo Souza mais uma vez vai ter que recorrer ao departamento médico para escalar o time. Vamos lembrar que o Felipe Luiz sentiu a panturrilha contra o Botafogo, foi substituído. Naquela partida o Paulo Souza voltava com 3 jogadores que estavam no departamento médico e sentaram no banco de reservas. Foram eles o Pablo, o Léo Pereira e também o Rodrigo Caio. E o Paulo Souza vai ter que recorrer a algum deles para compor o trio de zaga para o jogo de amanhã contra o Altos do Piauí. E esse não é o único problema para o Paulo Souza, né? O Santos tem uma lesão constatada no quadríceps. Provavelmente ele seria o titular, porque é um jogo de Copa. E aí, por conta do rodízio de goleiros, o Santos costuma jogar a Libertadores e a Copa do Brasil. E o Hugo vem jogando o Campeonato Brasileiro. Agora, com essa lesão do Santos, o Hugo deve ser mantido na meta rubro-negra para amanhã, na partida da Copa do Brasil. E o Pedro ainda deve ser também reavaliado. Lembrando que o Pedro também tem uma lesão na coxa. Na verdade, a lesão não foi constatada, mas ele sente dores. Então, ele deve ser reavaliado. Talvez não tenha condições de viajar. O Flamengo viaja amanhã de manhã, são 130 quilômetros até Volta Redonda. Cerca de 2 horas de viagem, 2 horas e alguns minutos. E joga amanhã, então, às 7h30 da noite, o jogo em Volta Redonda, porque o Maracanã continua fechado para a troca do gramado de inverno.
Agora, uma informação dos bastidores, teve ontem a reunião do Conselho Deliberativo aqui no Flamengo e foi vetada, então, aquela emenda que proibiria os dirigentes rubro-negros de terem cargos públicos no governo. É o caso do Marcos Braz, que é também vereador, por exemplo, então foi vetado, ele pode permanecer no governo e permanecer também como dirigente do Flamengo. E também foi votada a inclusão dos sócios off-Rio, e ficou limitada, então, a 100 vagas. Então, 1.000 vagas. Então, 1.000 sócios fora do Rio de Janeiro podem ser sócios do clube. Isso aqui, como sócios do clube na Gávea, não como sócios torcedores. Esses sócios têm direito a voto e a taxa mensal será de 75% do valor que pagam os sócios que moram aqui no estado do Rio de Janeiro. Já vê? Obrigado, Tiagão. Obrigado pelas informações. Carlos Alberto, ontem nessa votação do Flamengo ficou definido que só 1.000 pessoas, só 1.000 seres humanos podem ter direito a ser... Não é sócio torcedor, é sócio da Gávea. O que vota lá, o sócio do Flamengo, o que vota de fora do Rio de Janeiro. Como é que você vê essa decisão do Flamengo? Muita gente falando que é arbitrária, que tem muito flamenguista pelo Brasil, que se o cara quiser ser sócio do Flamengo, ele pode. Não só sócio torcedor. Cara, é uma decisão arbitrária sim e isso é muito ruim pro clube. Desculpa. Porque a gente já falou isso aqui em alguns outros momentos, que a torcida do Flamengo em outros lugares, Norte e Nordeste, Centro-Oeste, era devido à informação que se tinha que era o rádio, né? Então essas pessoas, elas têm um amor e carinho pelo Flamengo, assim como pelo Vasco, por ter tido esse tipo de informação. Eu acho ruim, porque uma torcida da imensidão do Flamengo, você dá direito a 1.000 sócios só, eu não acho que é uma atitude democrática. Você poderia abrir um leque maior para ter mais torcedores. Boa, Carlitos. Chegou a hora do quadro mais esperado da terça-feira no planeta Terra. Bota aí, Bete Richa! Vamos falar de nível técnico. O quadro preparado com todo carinho para o Carlos Alberto. Tô fora. Rapidinho, deixa ele sair. Sai fora. Ué? Tô fora. Vaza, que ele não pode falar. Porque eu já falei, ele tem que criar o quadro dele pra ele falar, entendeu? Então ele tá suspenso. Tá suspenso. Carlos Alberto, esse seu bordão que tomou proporções gigantescas lá na época da nossa colega, nossa co-irmã. Então a gente tá aqui pra comparar o seguinte: Adriano ou Karim Benzema, o critério é seu. Números. Adriano, 40 anos. Falando já, cara. Benzema, 34. 207 gols Adriano, 424 Benzema, 430 jogos contra quase o dobro do Benzema. Os títulos estão aqui do lado dos que valem. Adriano, 14 títulos, 11 nacionais, 3 internacionais. Benzema, 30 títulos, 18 nacionais e 12 internacionais. Carlos Alberto, falando de nível técnico, qual é a cartela que você escolhe? De ver, falando de nível técnico, é uma disputa equilibrada. O Benzema, na minha opinião, vai ser o melhor jogador do mundo, né? Mas a minha preferência é pelo Adriano, porque no auge dele, ele entregou mais. E hoje essa comparação, ela existe porque o Adriano não joga mais. Porque se o Adriano estivesse jogando em alto nível, eu ficaria com o Adriano. E repito que é uma disputa equilibradíssima, porque o Benzema vai ser o melhor jogador Aquele do mundo. parou para lá em Barier. Eu fico com o Adriano. Muito bem, Carlos Alberto. Então, falando de nível técnico, a sua escolha é Adriano Imperador. Vai deixar ele falar? Não. Então ele não vai falar, porque o quadro é do Carlos Alberto, feito pra ele é o dono. Galera, se chegou até aqui, usou dos nossos vídeos, dos nossos corpinhos lindos, sarados, não vai se inscrever no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Um beijo. Fique clear.